Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar! Podcast Pelo Amor de Deus! Eu sou Ed The Drummer. E tem bastante criança na igreja, né? Algumas de uma faixa diferente ou não. Mas quem vai me ajudar a falar sobre criança hoje são convidadas que já estiveram aqui no PDD no passado, estão voltando aqui. E primeiramente, Clarete! Olá! Oi, tudo bem, Clarete? Tudo certinho contigo? Tudo tranquilo. Muito bem, voltando aqui mais uma vez, inclusive, link no post do outro episódio que a Clarete participou, também falando sobre esse tema, e aqui também, participando, nos ajudando, já várias vezes participou do PDD, a Geisa! Olá, pessoal! E aí, beleza? Certo! Então se tá tudo certo, tá beleza, e hoje nós estamos reunidos para falar sobre crianças na igreja. Tá beleza, Edson! Você está escutando o podcast no site pelamordedeus.org.br e vai ao ar sempre às sextas-feiras, a cada 14 dias. Curta nossa fanpage em facebook.com/oficialPADD. Também siga no Twitter, através do @_PADD. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato@pelamordedeus.org.br. Muito bem, pessoal, como comentado, hoje nós vamos falar sobre a criança na igreja, mas, obviamente, né, primeiramente a gente precisa entender o que é uma criança, né, porque como é que a gente vai falar sobre criança na igreja se a gente nem sabe sobre o que estamos falando, ou melhor, a gente sabe, mas vamos todo mundo definir aqui o que significa ser criança para que a gente possa falar a mesma linguagem, até porque estamos aproveitando que esse episódio está sendo lançado no Dia das Crianças, então hoje a gente vai definir quem que realmente pode participar do Dia das Crianças, quem pode receber presente e quem não pode, né? Porque tem marmanjo aí que quer ganhar presente no Dia das Crianças e acha que não são crianças, né? Mas vamos lá, então a primeira pergunta, pra gente poder entender sobre o que a gente vai falar, o que seria uma criança, né? Quando eu digo o que, né? É na questão assim, o que compreende o ser criança, quais são as idades, faixas etárias que a gente tem, principalmente no Ministério Infantil, né? Qual a separação que a gente faz aí, até que idade que vai uma criança e depois para de ser uma criança. Quem é que pode começar aí falando pra mim sobre isso aí? Eu entendo que cada criança é única. A criança é uma pessoa pequena que precisa de amor, cuidado dos pais para crescer e se tornar um adulto saudável e alegre. Deus se interessa pelo bem-estar da criança. Até uma criança pequena pode entender sobre Deus. Certo, mas assim, quando a gente fala de criança, por exemplo, um bebê que nasceu, é considerado uma criança já? Sim. É uma criança. Então a gente poderia dizer que a faixa etária assim, de criança começa do... nasceu, então já é uma criança, e até que idade? Até que idade que vai criança assim, depois vira uma outra coisa, não sei. De 0 a 12 meses é um bebê. Depois é um ele vai bebê? crescendo e desenvolvendo. Certo. Então 1 ano ele é considerado bebê. Isso. Que, vamos dizer Acredito que assim, pode ganhar presente no Dia das Crianças. Exato. Tá, mas e aí até que idade? Tipo, digamos assim, 15 anos é criança ainda? Não, Tá, e a partir de 8 anos deixa de ser criança? não. No nosso ministério, a gente trabalha da seguinte forma. A gente trabalha do 0 a 3 anos, seria berçário e maternal. De 4 a 7 já é escolares e pré-escolares. E dos 8 aos 12 é os juniores. Então a gente trabalha até os 12 anos no Ministério Infantil. Entendi. E após já não tá mais no Ministério Infantil, já é um adolescente. Então aqui na nossa conversa, quando a gente falar de criança, a gente tá considerando de 0 a 12, que Isso. são aqueles que participam do Ministério Infantil. E, claro, separado nesses 3 níveis. Berçário, maternal, aí tem o pré-escolares e juniores. Isso, existe o pré-adolescente que vai até os 12 anos. Depois o adolescente dos 12. E o pré-adolescente a gente consideraria que idade, que faixa etária? Dos 12, até os 12, mas a partir de que idade? A partir dos 9 a 12. Já seria um pré-adolescente, já Isso, começa... porque senão eles vão começar a ficar chateados de chamar de criança. Ah, entendi. Aquela fase. Mas, digamos assim, no caso da organização de vocês, até os 12 participa do Ministério Infantil ali, né? Isso, até os 12 anos. Mesmo ele sendo pré-adolescente e não gostar muito do termo infantil. É mesmo. Então lá vai ser
Ministério Infantil. Vão ser trabalhados. Isso aí. Tá, então só para o pessoal entender. Então a gente vai trabalhar então do 0 ao 12 aqui na nossa conversa. Isso. Isso que a gente considera. Então até os 12 você pode ganhar presente de Dia das Crianças. A partir do 12 não tem mais presente. Não. Pelo menos pra Geisa e pra Clarete, né? E, olha, eu acho que a criança deveria ir até os 30, né? Porque eu gostaria de ganhar presente do Ministério Infantil, não. Presente do Dia das Crianças. Por favor. Então, não sei, Geisa, se você quiser me dar um presente, Já né? vai ganhar. Eu sei que eu não vou ganhar, porque tu considera até os 12 só, né? E eu até já os passei 12. dos 12, Já. infelizmente, né? A partir dos 12 já começa a ter outras responsabilidades, né? Já tem boleto pra pagar. É. Complicado, mas beleza. Então, assim, falando dessa faixa etária, a gente sabe que a gente se separam em 3 níveis, né? Isso. Falaram do 0 ao 4, 0 ao 3, né? E depois falaram do 4 ao 8, mas como assim do 4 ao 8? Não seria do 13 um dia até... Como assim? 0 a 3, aí quando fez 4 anos virou então. É isso que você quer dizer? Isso. Tá, entendi. Então daí dos 4 até os 8, isso? 4 até o 7. Até os 7, daí é pré-escolares, daí do 8 até o 12 é os juniores. juniores. Beleza. Então assim, eu sei que são faixas etárias diferentes, né? Tu pegar o bebê, por exemplo, ele não entende nada, né? Quando tá lá, né? Se tu pedir faça tal coisa, ele não vai entender, né? Mas como é que vocês poderiam, de uma forma geral, assim, falar sobre essas crianças, assim, né? Primeiramente pra gente entender um pouquinho mais sobre essas crianças. O que elas estão passando, assim, no seu crescimento? Por exemplo, o que a gente percebe de mais generalizado nessa época do maternal? O que a gente percebe de mais generalizado no pré-escolar e depois nos juniores, assim, que a gente percebe assim, por exemplo, não sei como é que funciona, vocês vão me dizer, mas, digamos assim, a partir do escolares, a gente tem... Do pré-escolares, que a gente passa para os juniores, eles já sabem ler, por exemplo. Então a gente trabalha de uma forma diferente. Antes não dá, por isso que eles estão nessa faixa. Aí os bebês a gente tem que trabalhar de uma forma diferente. O que eles estão passando que vai ser útil para nós entendermos depois do trabalho? Os bebês têm o berço e vão até os 3 anos, então são tratados diferentes. Eles têm as dinâmicas, eles brincam, eles ouvem música, eles interagem, né? Então tem todo um preparo. As pessoas também que cuidam deles têm que ter mais cuidado. Então, mesmo assim, eles vão ouvir, eles vão aprender. É aos 3 anos. A outra faixa etária, quando vão para outra sala, ainda não sabem ler, os 4 anos. Então, aos poucos, é passado alguma coisa lúdica. Então, tudo, a música é com gesto, usando todos os sentidos para ser trabalhado isso. Né, Geisa? Trabalha com essa turma e sabe cuidar. Então, a mensagem da salvação também, para essas crianças, os pré-escolares, ela é diferente, porque eles não sabem ler. Do 0 aos 3 anos, é contada uma historinha, é feito coisas mais na dinâmica, ouvindo música, é dessa forma que a gente trabalha com eles. Os pré-escolares é diferente, então cada faixa etária é ensinado de uma forma, é passado de uma forma, na linguagem deles. Então, existe a mensagem de salvação para quem não sabe ler. Então, é usado isso, tudo figurativo. Então, o que é mais importante. Mas então, digamos assim, quando a gente olha pro 0 aos 3 anos, a gente poderia dizer que, assim, essa faixa etária são de crianças dependentes, né? Elas dependem totalmente do cuidado de alguém e também estão, digamos assim, é o início da vida, estão descobrindo o mundo, tudo é novo, então elas são, digamos assim, todo mundo fala que criança é uma esponja, ela absorve. Exato. Esse ponto nós poderíamos dizer que é o ponto de mais absorção, assim, será? Porque elas estão, tudo é novo, né? Tudo é novo. Tudo é novo. Então aquilo, mesmo se tu der uma musiquinha, elas vão gravar rápido. Elas não vão conseguir falar, ou cantar, ou pronunciar direito. Mas quando tu mostrar de novo, elas já vão reconhecer. Exato. Elas absorvem. Então, por isso a importância de tudo que a gente ensinar cedo, quanto antes é inserido, melhor é. Mais fácil. E o tempo que a gente tira, quando começa a contar tira aquele crescer um pouco, tá com 1 ano ali, uns meses, 1 ano e meio, 2 anos, senta, conta uma historinha curtinha, uns 3 minutinhos, 5 minutinhos, eles também vão absorver. Mais desse tempo eles não vão absorver, porque são muito pequenininhos, mas eles já aprendem, eles já sabem. Então a gente poderia dizer daí, então, quando a gente passa para os pré-escolares, que é dos 4 aos 7, eles já são uma faixa que eles ainda são dependentes, mas de certa forma independentes. Isso. Eles já conseguem, digamos assim, saber que, digamos assim, tu não precisa estar com uma pessoa em cima ali cuidando, pegando no colo toda hora,
mas eles já vão conseguir saber que eles têm que sentar numa cadeirinha Exato. pra poder fazer o joguinho, pra poder escutar a historinha e tal. Eles já têm uma certa independência. A gente poderia dizer que essa faixa etária já adquire isso. Sim, porque desde o berçário que eles estão aí, então começa com 5 minutinhos, 10 minutinhos, eles vão acostumando com aquilo. Daí quando passam para outra etapa, elas já ficam sentadinhas. Elas vão ouvir. Vai ter brinquedo ainda, vai ter dinâmicas ainda, porque eles não conseguem ficar muito tempo parado. Claro. Mas é aos poucos, aquilo é inserido aos poucos. A mudança, a transformação, ela vem aos poucos. E aí depois quando a gente vai pros juniores, aí a maior diferença é que eles sabem ler isso. Isto, mais fácil. Daí eu pego a Bíblia e vai, faz a dinâmica, questiona, eles participam, eles se envolvem, eles interagem entre si. A diferença dos escolares para os juniores é que os juniores eles têm mais sede, mais vontade de querer saber o que está acontecendo. Eles têm mais perguntas, porque eles já estão mais inseridos na escola, se eles jogam bola com os colegas e tudo isso. Eles começam a entender o que está acontecendo ao redor Exato, deles. eles começam a entender o que está acontecendo. Então eles vão chegar numa sala de aula e vão te fazer perguntas que tu nunca imaginaria que uma criança daquela idade poderia te perguntar. Então o professor também tem que estar preparado para isso. E nessa faixa etária tu já pode pegar a Bíblia e pedir para eles abrirem a Bíblia, ensinar direitinho que eles vão abrir a Bíblia certo. O bom é que já sabe ler, já sabe escrever. Então eles têm esse interesse a mais de querer saber. É uma fase de curiosidade. Então os escolares também é uma fase de ser curiosos. Então eles querem também saber, só que eles não têm ainda aquela... Não questionam tanto. Isso. Sim, eles enjoam fácil das coisas. Eles enjoam mais fáceis. Mas mesmo assim, eles não aprendem se tu contar a história de Jesus acalma a tempestade, por exemplo. Eles não vão aprender de primeira. É uma lição que tu vai ter que passar várias vezes. Claro que não toda vez que tiver uma aula, né? Mas tu vai repetindo aos poucos, sem eles até perceberem, porque eles vão aprendendo. Já os juniores, não. Os juniores dos 8 aos 12, como eles já estão curiosos pra saber o que tá acontecendo, então tu vai ensinar Jesus acalma a tempestade, eles já te entenderam e te contam a história depois tranquilamente. Essa é a diferença. Muito bem. Muito bem, pessoal. Então, assim, a gente comentou já no bloco anterior sobre a questão das crianças, né? Sobre quem que a gente tá falando. Então, acho que ficou bem entendido que a gente tem aí 3 faixas etárias principais, né? Que é uma divisão que, penso eu, que não é uma divisão oficial, assim, né? É algo que para vocês criaram, analisando essas necessidades, né? As características gerais das crianças, para poder atender melhor, de forma que elas possam ser direcionadas no caminho. Mas agora falando diretamente sobre o ministério com crianças, né? Esse trabalho que é feito dentro da igreja, ou seja, agora vamos deixar um pouquinho assim a criança geral de fora, vamos falar sobre a criança que está dentro da igreja, né? Como vocês já citaram alguns pontos ali, vocês falaram diversas palavras, diversas coisas, vocês falaram sobre trabalhar de forma lúdica, vocês falaram sobre mensagem da salvação, porque tem mensagem da salvação sem precisar usar texto, tem mensagem da salvação com texto. Então, como é que funciona realmente esse trabalho com crianças? Acho que dá para vocês falarem um pouquinho de cada faixa etária, né? Por exemplo, como é que dentro do ministério infantil, né, dentro da igreja, vai se trabalhar com os bebês, vai se trabalhar com os escolares e com os juniores? Como é que é feito esse trabalho? O que eles precisam realmente? Eles precisam de pessoas capacitadas também e maduras. Então, dentro da igreja, existem pessoas, existe um curso, um treinamento com essas pessoas, com esses professores, com o objetivo de capacitar para trabalhar com essas crianças. Desta forma lúdica, ou de ter o conhecimento, tá? Então, esses professores têm essas diretrizes, então eles têm que passar por uma linha de maturidade, eles têm que passar por uma avaliação da liderança, enfim, eles têm que estarem prontos, aptos a ensinar. Né? Então, o alvo é evangelizar as crianças, os juvenis, através da Bíblia, ensiná-los os princípios para a vida abundante em Cristo. Então, é importante eles estarem preparados, eles não podem adaptar qualquer assunto, então eles precisam estar preparados. Então, a gente se preocupa muito com o que vão ensinar, o que a criança, o que o júnior está aprendendo, então eles precisam estar capacitados com a palavra. Mas e como é que funciona o trabalho com as crianças, assim, quando a gente fala da criança? Por exemplo, assim, o que se faz dentro do berçário? Digamos assim, só que se bota a criança para dormir, bota videozinho, ou tem algum trabalho a mais que é feito, brincadeiras e tal?
Aí quando a gente fala de juniores, que tipo de coisa que é feita? Ainda existe brincadeiras dos juniores? Ou não? É só feito estudos? Como é que funciona esse trabalho com as crianças de acordo com a faixa etária? Como é que é? Não, hoje o berçário, a faixa etária que nós estamos lá, que tem de 0, que não tem 1 ano ainda, e tem de 1 ano e meio. É essa faixa etária que a gente tem lá hoje. Então, o que a gente faz? Mas aí falando tem vídeo, sobre... música, sobre berçário. Mas aí falando de 0 a 3. Isso, de 0 a 3. isso. Digamos, vamos pensar que tem crianças de 3 anos, de 3 anos também. Porque a gente tem que pensar que a gente está falando aqui como que é o trabalho, não o que vocês têm feito de acordo com a necessidade que vocês têm hoje. Como que é o trabalho com as crianças hoje, por exemplo, de 0 a 3, então? Então, tem música, Uhum. historinhas bíblicas Certo. e interações, brincadeira, para eles interagirem entre eles. Certo, mas aí brincadeiras para essa faixa, né? Sim, dentro da idade deles. Então, existem brinquedos, é todo um ambiente preparado para eles. Certo, então digamos assim, a gente vai ter bebês lá, provavelmente eles não vão fazer nada, né? Exato, vão ficar no bercinho ou no colo Vai de dormir. alguém. Isso aí. Ou Aí, fica no colo de alguém. conforme já consegue sentar, engatinhar, daí tem a possibilidade de brincar com os outros, né? Até Se interagir relacionar, com as crianças, né? exatamente. Se conhecer e se relacionar. Legal, e aí o trabalho quando a gente passa dos 4 aos 7, como é que é esse trabalho? O que tem lá? O trabalho dos 4 aos 7, a gente inicia sempre com a mensagem da salvação para as crianças. Mas o que é a mensagem da salvação para as crianças? A mensagem da salvação é o livro sem palavras. É um livro Tá, e o que é o livro sem palavras? É um livro com cores, são 5 cores, onde a gente consegue evangelizar elas e falar do amor, falar da criação, do que o Cristo fez por nós, que a gente é pecador, que a gente precisa do perdão dele, que ela possa entender e no final aceitar Cristo como seu Senhor e Salvador. Então, entendi. dos 4 aos 7, a gente já começa a evangelizar elas. Não que no berçário, do 0 aos 3, a gente não evangelize, porque tem as músicas, tem algumas brincadeiras, tem as histórias bíblicas. Eles ainda estão entendendo um pouquinho, estão conhecendo o mundo no que eles estão vivendo. Já dos 4 aos 7, eles já têm uma noção onde eles estão, o que acontece ao redor deles. Então, a gente já passa a mensagem de salvação para essas crianças, que é o livro sem palavras, que é um método muito bom. E com isso, a gente ensina a Bíblia com as histórias, com parábolas e tudo, inserindo a mensagem da salvação, sempre enfatizando a mensagem da salvação, porque pode ter crianças novas, e sempre incentivando a elas lembrarem o que Cristo fez por nós. Inclusive, para você que quer conhecer mais sobre a mensagem da salvação com o livro sem palavras, link no post, a gente já gravou um episódio falando sobre isso, né? Eu só comentei para que o nosso nobre amigo e ouvinte que está ouvindo agora, né? Porque ele é nobre amigo e ouvinte, por isso ele está ouvindo. Nossa. Ele possa estar inteirado do assunto. Mas se você quiser saber mais como evangelizar uma criança, o link já está no post. Mas aí me diz uma coisa, tu falou ali sobre, vamos falar sobre o livro sem palavras e tal, e provavelmente vocês vão trabalhar com outras histórias, mas vocês também fazem brincadeiras lá, talvez tem tipo assim atividade de pintar, não sei, algumas coisas, porque vocês falaram de atividades lúdicas. Quais seriam essas atividades lúdicas? Porque ou vocês ficam só falando esse livro sem palavras toda vez? Não, do 0 ao 3 já é mais lúdico, que é brincadeira, bem infantil, musiquinhas e tudo mais. Dos 4 ao 7 tem toda essa parte do estudo deles, do estudinho deles, que eles têm... Sem eles ler? Sem eles ler, eles só ouvem. Às vezes a gente varia, põe um videozinho junto e depois dá mais uma ênfase na Bíblia. Depois do tempo de estudo que eles têm, aí tem brincadeira, tem atividade de colorir, tem tudo baseado conforme a lição. Então, Por exemplo, eu vou contar a parábola da ovelha perdida. Tá. Eu, muitas vezes, vou na salinha, preparo a sala antes e sempre escondo uma ovelha. Então, vamos... Mais grande a sala, então, pra esconder uma ovelha. A igreja que eu frequento hoje, graças a Deus, as salas são grandes. Onde porque a gente uma pode ovelha é esconder grande, uma né? ovelha dentro da salinha. Nossa, é bastante. Então eu sempre escondo e depois que eu conto a história, o que eu faço com que peço para as crianças irem procurar a tal da ovelha perdida. Faz todo sentido, porque ela está perdida, eles têm que achar. Eles têm que achar outra ovelhinha. Aí depois eles vão pintar, muitas vezes eu já vão colar o algodãozinho na ovelha. E depois tem brincadeiras na sala, tem jogos, eles gostam muito de jogar dominó,
jogo de vareta, bambolê. Tem meninos, eles gostam de jogar futebol. Dentro da sala. Dentro da sala, a gente faz goleira. É que, na verdade, essa idade ainda, eles precisam ainda brincar depois da tarefa, depois do ensino. Eles precisam... É a recompensa. Isso, eles precisam de um tempo para eles. Então, isso é importante. E o legal dessa idade é porque as crianças já sabem o que é certo, o que é errado. Então, na hora que você apresentar o livro sem palavras, tu dá o exemplo. O preto, Geisa, representa o quê? Pecado. O vermelho. Jesus. O verde. Crescimento. O amarelo. Deus. E o branco? Salvação. Salvação. Eles já entendem isso, então dá pra já... O berçário não, de 0 a 3 não dá pra fazer isso ainda, só Até falar. porque eles não sabem nem as cores ainda. Exato, mas o de 4 a 6 dá pra trabalhar dessa forma. E é muito interessante isso. E os juniores? Aham. O que é feito lá nos juniores? Como é que se trabalha? Juniores já é algo mais direcionado pra Bíblia. Como eles são maiores, já vem... Hoje na igreja que eu frequentei muitas crianças que vieram do berçário, então elas já sabem todo... Sim, passaram já por todo o caminho. Todo ali. o caminho, então já pode abrir a Bíblia, ler e procurar. Então, muitas vezes os juniores, hoje eles procuram na Bíblia. Então, assim, onde se encontra esse texto bíblico? Eles vão lá e procuram. A gente trabalha com umas revistas onde que eles têm lições para levar para casa. Então, na próxima celebração, eles têm que trazer o que eles fizeram. Às vezes, eles têm que fazer coisas com os pais. Então, a última vez, eles tiveram que fazer a árvore genealógica. Então, eles me trouxeram cada um a sua árvore genealógica. Então, a gente vai incentivando que eles possam ter um pouco... O que eles aprendem no momento deles na igreja, eles possam aprender e incentivar os pais a fazer o mesmo. É que os pais precisam participar. Os pais precisam se envolver. Porque sem envolvimento dos pais, eles também vão ficar... Eles dependem dos pais para eles irem para a igreja. Então, existe uma dependência aí, as crianças aí. E a gente acha bacana fazer isso, de levar uma atividade para fazer durante a semana, porque incentiva eles voltarem a nos trazer de volta essa atividade. Não é que eles vão ganhar um super prêmio no final, mas é uma maneira de incentivar até os pais a virem para celebrações, até os pais irem para a igreja para levar a criança. Mas aí tu comentou assim que, no caso de vocês, estão com uma galera que já veio do berçário. Sim. E se vem uma pessoa nova, né, um pai com uma criança nova que não veio do berçário, nunca pegou a Bíblia na mão, é da mesma forma, é tratado da mesma forma, como é que é? Daí, como é que funciona? Como é que é trabalhado? É trabalhado a mesma forma, a história vai acontecer, mas cada lição é sempre frisado a mensagem de salvação. Então essa criança vai ouvir. Não, que eu digo assim, que a Geisa comentou que aí ela já sabe procurar as coisas na Bíblia e tal. Como é que é? Essa criança também vai ter uma Bíblia, ela também vai procurar sozinha as coisas na Bíblia, levando em consideração que ela sabe ler, né? Sim. Obviamente. Nos juniores, quando a gente recebe crianças novas, o professor sempre vai ter uma Bíblia para manusear na hora e até ajudar eles caso eles não se achem na Bíblia deles. Ensinar como é que funciona. Então, se você tem uma criança nova, ela vai sentar sempre no lado do professor. No meu caso, quando eu estou em aula, eles sempre sentam no meu lado e eu vou ajudando. Eu dou a minha Bíblia e eu falo assim, ó, essa aqui é a Bíblia, minha Bíblia, eu vou te emprestar e eu vou te ajudar a procurar as coisas na Bíblia. Ah, entendi. Então, eu sempre vou te ajudar. Ou se eu tô dando atenção para uma outra criança que não tá conseguindo, eu sempre peço para uma outra criança que tá mais à frente na atividade a ajudar o menino novo. Aí já dá uma incentivada Dá uma também no incentivada. servir, né? Isso aí. O servir ao próximo, já vai aprendendo, isso é interessante, né? Da criança mesma, ela poder ajudar o coleguinha. Isso é muito Isso importante. acontece. Mas aí, legal, a gente viu aí que, como a gente percebeu que eles têm, cada faixa etária, né? Elas têm necessidades diferentes, o trabalho também é diferente. Sim. Né? Então a gente percebeu isso. E como é que, através desse trabalho, a gente dá a direção para a criança? Porque assim, a gente precisa falar a linguagem da criança. Né? Às vezes a criança não fala a mesma linguagem que ela. E eu não tô falando da gente chegar num bebê e falar errado, não é isso. Eu tô falando assim da gente poder falar da forma que ela nos entenda. Né? Então, eu tenho duas perguntas. Como é que a gente consegue falar a linguagem delas para que elas possam entender e dar a direção, né? Que elas possam saber do que a gente está falando, entender o que a gente está falando, e a partir de que idade que a gente poderia ter assim a ideia de que elas começam a entender o evangelho, ou seja, a mensagem da salvação, né? A partir de que idade que vocês percebem que, opa, agora ela já tem entendimento, né, para entender realmente a partir dos 4, ou a criança de 4 anos ela ainda não sabe ainda muito bem, ela precisa mais um pouquinho, como é que é? Existe uma janela, se fala janela do tempo, 0 e 14 anos.
Tá. Que a PEC usa isso aí, mas outros O que é a pesquisadores. PEC? PEC é Aliança para a Evangelização das Crianças. Então, aqui, essa tabela diz assim, de 0 a 4 anos, 1% da criança entende o evangelho. Se converte. Como assim 1%? Se converte, entende? o Assim, evangelho. de 0 a 4 anos. Exatamente, 1%. Entendi. De 4 a 14 anos, 85%. Tá, mas isso é questão assim de entender quando tu fala Conversão. ou é de aceitar? Aceitar. Ah, tá, entendi. Mas, digamos assim, não necessariamente significa que os outros 99% eles entenderam também. Não, Pode ser que não entenderam, pode ser que alguns entenderam. mas não tomaram uma decisão. Ah, entendi. Tá, então, ok. Ali agora tu não tá falando de a partir de que idade ela entende. Tu tá falando as porcentagens de conversão. Exato. Tá, beleza. Isso, exato, Então 1% exato. até os 4 anos. Exatamente. E de 4 a 14, 85%. Então é quase certo. Exatamente. De 14 a 30 anos, 10%. Uhum. Após os 30 anos, 4%. Tem que comer bastante sal. Exatamente. Então, é uma diferença enorme. Então, esse trabalho é maravilhoso, porque é o momento certo para ser trabalhado essas crianças, esses jovens, esses juniores. Entre 4 e 14 anos, essa faixa etária, ela é fantástica, eles absorvem. Eles Aquela da esponja, eles estão abertos. eles estão abertos, eles não questionam, eles não vêm carregados de coisas de um adulto. Eu acredito que é isso também que facilita. Mas eles estão abertos a qualquer coisa também, né? Sim, por isso com cuidado. Então, se eles vêm até nós, a gente tem que aproveitar isso. E também buscar Precisamos outros, investir, então, né? exatamente. E eles têm uma facilidade de se relacionarem, de convidar os amigos do colégio, vizinho. Eles gostam disso. Eles gostam disso. Mas aí eu te pergunto agora, nesse tema aí que tu puxou, essa faixa etária aí dos 4 aos 14, que 85%, assim, se tu falar, vai se converter, né? Se tu trabalhar com essa criança, né, tem 85% de chance de ela se converter. Exato. Quantos desses, depois que se convertem, eles permanecem quando chegam na juventude e tal? Tu tem algum dado assim? Porque, digamos assim, a criança, beleza, ela absorve, ela diz que aceitou. Mas depois que cresce, chega na aborrecência, né? Chega na sua juventude e começa a ter outras coisas que chamam atenção. Ela permanece? Está tendo uma grande preocupação com isto. Porque as igrejas hoje não estão tão preparadas para, depois dos 14, essa aborrecência, essa imigração até eles faculdade, mudam de cidade. Então eles se perdem. Então, se não tiver um acompanhamento, então hoje a gente precisa se preocupar, se preparar para manter, para suprir as necessidades desse adolescente, desse pré-adolescente e adolescente, porque é uma fase complicada para a vida deles. Tudo está borbulhando, a gente costuma dizer, em muitos pesquisadores. Então, é fácil deles também se perderem, porque eles querem descobrir, eles querem pesquisar, eles querem... Então, pessoas têm que estarem andando com elas. Se essas pessoas, se tiver alguém, um discipulador, alguém andando, acompanhando esse adolescente, é mais fácil ele ficar, senão ele se perde. Mas aí, será que, no caso, será que essa pessoa ela realmente se converteu nessa idade? Porque, assim, eu penso que se a pessoa ela realmente se converte e ela tem o Espírito Santo na sua vida, eu acho que ela pode ter dúvidas sobre o mundo, não sobre Deus, e tudo mais, só que nada vai afastar ela, assim, eu penso, né? Agora, eu posso, digamos assim, falar pra uma pessoa sobre o Evangelho, ela vai aceitar, né, indiferente da idade dela, e ela vai viver ali e tal, vai ser acompanhada, tudo, só que no momento que tiver algo que chame mais atenção, ou algo que, sei lá, criar dúvida na cabeça dela, ela vai embora, eu penso que se, assim, ela não entendeu realmente o Evangelho. Na verdade, ela achou que tinha entendido, mas ela tinha entendido algo que era pro coração dela. Ah, eu sou um pecador, olha, Deus morreu por mim, e agora? Então eu vou ser cristão realmente. Mas na verdade ela não tomou uma decisão. Não tomou uma decisão verdadeira. Será que uma criança de 4 anos, ela tem capacidade realmente de tomar essa decisão? Porque que nem tu colocou ali 4 a 14 anos,
é 85%. A gente fica assim, nossa, vamos investir o máximo que puder nessa janela. Mas aí a questão, uma criança de 4 anos, ela tem capacidade de entender realmente o que é o certo e o errado, entender que Cristo morreu na cruz era a única forma de ser salva e fazer com que isso seja o único foco da vida dela, a partir de então, digamos assim, tão jovem, não conhecendo nada do mundo, tomar essa decisão e depois ter uma fé inabalável, vamos dizer assim? Eu acredito. Porque tem casos, existem relatos de pessoas que se converteram, que confirmam que se converteram aos 4 anos. 4 para 5 anos. Sim. Mas também o relato dessa pessoa, desse testemunho, ele disse que no dia a dia ele teve uma família, uma mãe presente, um pai presente, que ao abrir a torneira ele falava, a água jorrava, falava de Deus. Tudo que eles faziam, eles mostravam que era a criação de Deus, era obra de Deus. Então essa pessoa, ela foi transformada porque ela entendeu e conheceu, através do exemplo, esse Deus. E envelheceu, faleceu há 2 anos atrás, e convicto que ele se converteu aos 4 anos de idade. E eu conheço mais uma pessoa que se converteu, disse que tomou uma decisão, fez a oração na salinha, ou chegou em casa e fez, e até hoje ele disse que ele tomou essa decisão. Conheci jovens, adolescentes que passaram nessa mesma igreja e ficaram afastados um período e depois retornaram. Então é complicado às vezes, eu acho. Então essa faixa etária, ela é, que nem eu digo, ela é confusa para a pessoa. Então às vezes ela se perde, depois volta. Então eu acredito assim que a gente precisa vigiar mais, estar mais atento nessa fase. Qualquer criança, ela tem a idade o suficiente para aceitar Cristo depois que ela sabe o que é um sim e um não. No momento que a criança aprende sim é sim, não é não, a criança vai saber se realmente ela aceitou a Cristo ou não. E a gente não tem qual é a idade, se ela aceitou a Cristo ou não, porque o único que pode avaliar isso adequadamente é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai chegar no momento certo na pessoa, independente se ela for criança, bebê, júnior, adolescente, ele vai chegar, o Espírito Santo vai tocar no coração daquela pessoa, daquela criança, e vai falar, olha, tá na hora de tu mudar, tá na hora, eu quero tocar em ti. Então é só o Espírito Santo que vai convencer ela que ela é pecadora. Então a gente faz todo o nosso trabalho no Ministério Infantil e apresentar quem é Deus, que Deus é quem fez ele, o que faz e o que vai fazendo na vida dele, mas o único que vai convencer ele que ele é pecador e que ele precisa de Cristo na vida dele é o Espírito Santo. Então falar, mas o que vai acontecer depois e tudo mais, o nosso papel como professor do Ministério Infantil é incentivar a criança, o adolescente, a ler a Bíblia, a buscar a Deus, mas a gente não pode ter uma certeza ou impor a fé na criança, a gente não pode impor a fé em alguém, a gente tem que falar, tá aqui o que Deus fez por ti, agora no teu devido tempo, tu vai aceitar isso. É muito cuidado o que tu falou agora, que é polêmico, né, porque os católicos, eles pensam diferente. Tudo bem, né? Não, mas é interessante que se vocês falaram que... Então, assim, eu entendi o que vocês falaram e aí eu penso que... Eu tenho a ideia de que a conversão, ela não é uma coisa da noite pro dia, de uma hora para outra, ela é um processo. É o construir. Isso, ela é um processo, tem todo o processo de santificação, um processo de conversão. Então, assim, indiferente da idade, eu penso assim que não é a pessoa fez uma oração agora e se tornou santa, né? Ela tem tudo certo e tal. Eu penso assim que no momento que o Espírito Santo habita no coração dela, então ela vai entendendo porque o Espírito Santo vai abrindo os olhos dela, né? Então eu acho assim, quando vocês comentam, pega uma criança pequena que ela faz oração, talvez ela não tenha muito conhecimento, ela sabe o sim ou não, mas ela vai precisar de um processo, né? Um acompanhamento, que nem vocês mesmos comentaram, para que ela possa entender cada vez mais sobre quem é esse Deus, né? Porque até então ela vai saber algo resumido, mas ela vai precisar conhecer mais sobre esse amor, vai precisar conhecer mais sobre conceitos de certo e errado para poder andar nesse amor e tudo mais, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que apesar da gente ter as crianças sendo trabalhadas aí, é necessário um trabalho depois na adolescência, nos jovens e com os adultos, sendo constante, né? Sendo constante, porque senão, digamos assim, não adianta nada o Ministério Infantil fazer todo um trabalho, né?
né? Aí a criança sai do Ministério Infantil, nossa, beleza, é abandonada depois, e aí ela não vai aprender mais, não vai conhecer mais, não vai ser alimentada mais, e aí quais são as chances dela, digamos assim, ter entendido totalmente antes, né? Daqui a pouco ela entrou nos 12 e já saiu, não sei, né? Então é complicado, né? Na verdade, eu acredito que o Ministério Infantil é um facilitador. Ele auxilia... Ele planta a semente. Isso, ele auxilia a família, os pais. Isso aí. Porque, na verdade, a responsabilidade maior é dos pais. Então, os pais têm que estar desde quando... vamos planejar, vamos ter um filho, vamos orar para essa criança, vamos consagrar esse filho, vamos andar junto, vamos ensinar, né, a andar no caminho. Eles têm que ser, os pais têm que ser espelho. E dentro da igreja, o Ministério Infantil vai auxiliar, vai fortalecer isso que os pais vão trabalhar. Então é muito importante os pais trabalharem com esses seus filhos em casa. Então isso agora que a gente está fazendo com os maiores, de levar a tarefa para os pais fazerem junto, que é importante os pais estarem juntos. E o exemplo é o dia a dia, o viver, o construir. É onde eles estão mais tempo juntos. Isso, construir o caráter, moldar isso. O Ministério Infantil vai auxiliar, que é só uma vez por semana, mas os pais é o dia inteiro. É muito bom isso aí que tu falou agora, Clarete, porque então a gente percebe que a gente não tem que mandar a criança pra igreja, pro Ministério Infantil, pra evangelizar ela. Não. Isso é responsabilidade do pai. Dos pais. O Ministério Infantil vai auxiliar, vai facilitar, vai dar recursos para ajudar, para agregar mais, mas Deus vai cobrar dos pais. Tá, então quer dizer que a igreja, quando ela trabalha com crianças, ela precisa trabalhar com os pais também para prepará-los também. Exatamente. É muito importante. Faz parte também. Isso, é bom eles ser conscientizados da importância deles andarem e darem um exemplo, de serem espelhos para os filhos. Isso é muito importante saber, né? É muito interessante para quem quer trabalhar com crianças na igreja e também saber que a igreja, quando trabalha com uma criança, ela precisa trabalhar com os pais também, com a família, porque é quem mais vai poder ensinar a criança no caminho de Deus, né? Mas então, assim, a gente tá falando bastante de criança, então a gente pode concluir que a criança é muito importante para a igreja, né? A gente pode dizer que... Porque, assim, as pessoas muito falam, né, que... o Ministério Infantil ou as crianças é o futuro da igreja. Eu tenho uma visão diferente. Eu não trabalho com crianças, mas eu penso assim que as crianças, elas não são o futuro, mas elas são o presente da igreja. E quando a gente pensa no futuro, vamos preparar para quando crescer, né? Mas eu entendo assim que a gente tem que preparar para elas agora, porque elas podem ser usadas para trazer outras crianças também, né? Exatamente. Como vocês comentaram ali na escola, os colegas às vezes vai trazer pais que não são cristãos, e aí o trabalho vai ter que ser muito mais árduo para a igreja, né? Exatamente. Então, creio que a igreja é abençoada e cresce quando as crianças são levadas a sério. O Ministério Infantil, então a igreja cresce. Que nem a piada, o Ministério Infantil, ele não é infantil, né? Não. É um ministério muito sério. É um ministério muito sério. Nosso papel como igreja é abraçar as crianças como Jesus abraçou. A função da igreja é desempenhar, atrair as crianças para o reino de Deus. Ela precisa constituir o grande objetivo da igreja. O papel que Cristo fez também foi evangelizar as crianças, também foi andar com as crianças. Então, um papel enorme da igreja também é ter crianças e ter crianças que tenham sede de Deus. Como tu disse, Eduardo, as crianças são o hoje, elas não são o amanhã, elas são o agora. E com certeza elas vão falar para pessoas de Deus que a gente não teria coragem como adulto. Então, isso é o bom trabalhar com crianças. Elas vão chegar pro colega e falar assim, isso aqui tá errado. Aí o colega vai falar, mas por quê? Porque Deus não gosta disso. Elas são muito espontâneas. E elas são muito sinceras. Então, é muito bacana trabalhar com criança por conta disso. A sinceridade, a sede de querer saber quem é Deus, o porquê que Deus fez isso, por que tá acontecendo isso, mas o que vai acontecer amanhã. Então, é muito interessante isso. É muito gratificante o fato que as crianças são importantes para Deus. Elas têm uma alma imortal. É uma vida inteira pela frente. Então, é uma responsabilidade grande da igreja, nossa, quem trabalha no ministério, e dos pais. Porque está transformando uma vida. Quanto que o adulto, já adulto, que ouve a palavra, toma uma decisão para Cristo, é parte dessa vida. É uma parte, porque ele perdeu um monte. A estatística diz que acima de 34%.
Então, assim, quanto que a criança não. Então, ela vai ter toda a vida para testemunhar, para falar, para dar exemplo. Quanto que o adulto vai ser parte dessa vida. Então, a gente precisa resgatar, a gente precisa falar do evangelho para essas crianças. E é muito importante fazer isso. Então quer dizer que o Ministério Infantil, ele não é só para os pais poderem participar da celebração tranquilo, ou para dizer que a igreja tem trabalho com criança, que bota videozinho para criança e deixa lá. Não, é realmente feito um trabalho com as crianças, e é importantíssimo esse trabalho, né? É muito importante. Tanto que eu fico muito triste quando vejo um adolescente que está afastado, se perdeu. Um trabalho que foi construído e por não ter dado andamento, aquilo se perdeu. Então, isso é triste. Então, o trabalho que a gente está fazendo é sério. A gente tem responsabilidade, a gente trabalha com vidas. Uma vida não é uma alma só, é uma vida inteira. O que eu percebo às vezes é que nem os próprios pais, eles têm a noção da seriedade do que é o Ministério Infantil. Eu acho que muitas vezes os próprios pais, eles acham, não, eu vou ficar aqui sossegado, meu filho desce vai pra tua salinha, faz o que tu tem que fazer, terminou, eu vou te pegar e nós vamos embora. Porque o que o pai hoje ele quer? Eu não sou mãe, mas eu trabalho no Ministério Infantil desde os 13 anos, então eu vejo muitos pais por aí. Quando tu saiu do Ministério Infantil, tu voltou. Exatamente. Resgatada. Sou uma eterna criança. Não se perdeu? Não me perdi. Os pais, eles preferem muito mais largar a criança ou não levar pra igreja, deixar com a avó, com o tio, e ir só pra igreja, pra escutar o estudo em paz e sossegado, e não se preocupar com os filhos, ou simplesmente nem levam os filhos até as salas, ou nem levam até a porta que pode dar acesso às salas, e simplesmente vai lá e quando terminar nós vamos embora. E tem outros pais que não, tem uns pais que vão, que incentivam, falam, que bacana o trabalho de vocês, eu tô vendo que meu filho tá crescendo, tá perguntando isso em casa. E isso me incomoda muito, porque às vezes não só pais, até membros falam assim, desce lá na salinha, vai lá no teu cultinho. Mas o que te incomoda? Aquilo que eles questionam é o hino no final. É o hino de, tipo pequenininho, ou tipo assim, é um ministério que tanto faz. Tem teu estudinho. Esses me incomoda muito, tem um louvorzinho. Para que me incomoda muito. Mas... tem um professorzinho. Quando aquela criança está subindo aquela escada e fala pro pai, conta a história, narra o que ouviu na salinha. Isso é muito gratificante. Na salinha. Isso é muito gratificante. Eles falam salinha, vai pra salinha. Os pais falam, vai lá na salinha, né? Então, o que me incomoda é o zinho no final. Mas também é gratificante isso, de quando tu vê uma criança que sai da porta da sala e fala assim, pai, eu aprendi isso e aquilo, porque Jesus acalmou a tempestade, porque a gente tem que confiar em Deus e tudo mais. Olha o meu barquinho, né? Isso é legal. Isso quer dizer que a criança aprendeu. Mas às vezes a igreja não dá a atenção necessária. Às vezes a igreja foca mais no ensino pros adultos, num louvor perfeito, numa estrutura maravilhosa, numa organização maravilhosa, só que esquecem dos pequenos que daqui 2 anos vão estar sentados nas cadeiras onde eles estão, possivelmente, e vão estar precisando disso. Só que talvez eles não vão ter uma base ou até um incentivo a mais. Talvez vão sentar só na cadeira e vão participar. E vão ficar Talvez, como muitos hoje, estão direcionando o louvor. Então depende como for conduzido isso, como é entendido, como é importante. Isso, como está sendo estimulado isso. Hoje nós temos pessoas que passaram por toda essa e estão lá no louvor. Outros se perderam, outros estão sentados. Muito bem, pessoal, então, considerações finais. Muito legal o papo que a gente teve aí. Acho que deu pra entender legal como é que funciona o Ministério Infantil e a sua importância, principalmente, né? Como é que a criança é vista dentro da igreja, como ela deveria ser vista dentro da igreja e a sua importância pro reino, né? Então vamos com as considerações finais. Geisa, primeiramente você, o que você finalmente considera? Para minha consideração final, eu gostaria de indicar um livro que se chama A Criança, a Igreja e a Missão, do Dan Brewster, que ele fala sobre a importância do ministério infantil, sobre a importância da igreja. Ele fala também que o desafio dos cristãos é colocarem a criança no centro, como Jesus fez.
Então é muito importante, é muito bacana de ler esse livro. Eu tô lendo e eu tô gostando bastante, tá me ajudando muito no ministério. Muito bem, muito obrigado pelo teu tempo, Geis, aí, por gravar conosco, por adicionar muito a esse papo, e aí pra gente poder aprender mais sobre esse assunto. E contigo agora, Clarete, suas considerações finais, é o que você finalmente considera. Aproveitando tudo isso que nós conversamos sobre crianças, sobre não perdê-las dentro da igreja, também gostaria de indicar um livro que se chama As 7 Necessidades Básicas de uma Criança. Esse livro já foi estudado, já está pela 3ª edição, ele é ótimo, ele vai ajudar muitos pais a entenderem melhor seus filhos e vai ter um direcionamento e vai ver a importância que a criança tem e o seu filho tem e como eles devem instruí-lo. Muito bem, muito obrigado também por seu tempo aí, suas indicações aí, Clarete. Indicação de vocês duas, né? Eu não dei link no post porque são livros, né? Mas quer saber? Link no post aí do Google pra você pesquisar o livro, pra comprar os dois livros aí, pra vocês poderem ler, né? E se aprofundar mais no assunto. E pras minhas considerações finais, afinal eu também tenho direito, eu só digo o seguinte: as crianças são muito importantes, né? Como eu falei, elas não são o futuro, elas são o presente, né? A gente precisa trabalhar com as crianças agora e não depois que elas crescem. Depois que elas crescem, já fica tarde, né? A gente pode aproveitar no momento ali que elas estão aprendendo as coisas novas, já direcioná-las no caminho, né? Até porque é a função do pai. A Bíblia bem fala que os pais precisam dar a direção para os seus filhos. E, inclusive, eu lembro lá de Paulo, ele falou lá em Efésios, né? E ele fala também em Colossenses sobre a questão lá de como que o marido tem que tratar a esposa e tal, como que a esposa tem que tratar o marido, e fala também sobre os pais e filhos, dizendo que os filhos, eles têm que obedecer a seus pais, mas mais ainda, os pais, eles não podem irritar seus filhos, eles têm que dar a direção correta. Então assim, não fique esperando, né? Eu acho que depois dessa conversa eu entendo mais ainda, não fique esperando que a igreja eduque seu filho, não fique esperando que a escola eduque seu filho, né? A criança é muito importante na igreja, mas a educação vem de casa, né? Então, assim como a educação vem de casa, o caminho do Senhor também vem de casa. Então, não adianta nada, né? Que nem vocês comentaram, o Ministério Infantil fazer milagre, né? Em, sei lá, 1 hora, 45 minutos, numa salinha apertada com um monte de criança, e daí depois, durante a semana toda, os pais não dão um exemplo, né, de cristianismo dentro de casa, né? Claro, se a gente estiver falando de pais cristãos. Pais que não são cristãos não tem o que fazer, né? Daí temos que evangelizar os pais também. Mas quando a gente tá falando de pessoas que estão dentro da igreja, precisam dar o seu exemplo também. Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí por vocês terem gravado comigo, e também por quem escutou até aqui, e pra quem fica até a área de feedbacks, até daqui a pouco, e pra quem não fica, então até o próximo episódio. Até mais! Atenção, você está entrando na área de feedback. Fique ligado. Estamos na área de feedbacks do PDD. Uau! Fantástico, Dandeco! Você nunca desafia, né? Não, aqui, principalmente usando palavras estrogonoficamente sensíveis de Abner Lobo, né? Ali a palavra sensástica veio dele. Que homem. É pra qualquer um, né? Dandeco, vamos lembrar nosso feed antes de esquecermos. Claro, é o pelamordedeus.org.br/feed/podcast. E você também pode assinar no iTunes e nos avaliar, deixando as estrelinhas, acessando diretamente pelamordedeus.org.br/iTunes ou pesquisando lá no iTunes. E Dandeco, sabe onde é que o pessoal pode pesquisar também agora? Opa, me diga. Estamos no Spotify. Boa! Estamos lá também, então você também pode nos achar lá. Claro, os links estão todos no post aí dos diversos agregadores. A galera pode achar nós em um monte de lugar, né? Então o Spotify é mais uma opção, mas é no iTunes que você pode dar as estrelinhas. Olha só, vamos aos feedbacks do episódio anterior, Dandeco. Então a gente falou sobre o amor. Vamos lá, quem foi o primeiro dessa vez? O mais amoroso foi o Rodrigo Torrim. Opa, o que ele disse? Comentário postado, bora ouvir o cast. Pra ser o primeiro, né? É que o Rodrigo Torrim é uma pessoa líder, né? O Rodrigo Torrim é uma pessoa sensacionalística, né, Dandeco? Em suas próprias palavras. Que homem. É, isso aí. E quem foi o próximo, Dandeco? Opa, o próximo foi ele, o Fernando Bastos. Opa, o que o Fernando disse? Fernando,
uma cara nova por aqui, né? O que ele disse? Gostei, galera, desse podcast sobre o amor. Apenas para complementar. Amor do mundo. Obter e usar. Amor de Deus. Dar e servir. O amor não é apenas um sentimento que o Senhor coloca em nossas vidas, mas também uma escolha, pois escolhemos amar ao próximo mediante Cristo. Muito bem, muito obrigado, Fernando, por seu feedback aí, bem observado aí, né, sobre a diferença do amor do mundo, o amor de Deus. Inclusive, o amor de Deus é o amor que não escolhe, né, eu sempre digo isso, é o amor incondicional, é o amor, assim, que não mede esforços, assim, não é assim, eu só vou amar quem me ama. Não, é amar todo mundo, né, Dandeco? É um amor sem fim, ou seja, um amor que não tem fenecimento. É um amor perene, é um amor que dura muito, é imortal. Né? Muito obrigado, Fernando, por ser uma pessoa helicopterizada, uma pessoa aí subjetivamente qualificada, por deixar seu feedback. Muito obrigado. E Dandeco, acho que hoje temos apenas 2 feedbacks, né? Nem vi passar essa hora. Isso, mas lemos 100% dos feedbacks. Como sempre. Isso, e agora vamos às indicações, então. Quem que é? Opa, a indicação de hoje é Irmãos.com, o episódio 345. Os desafios da comunicação na igreja. Link no post aí, episódio do Irmãos.com, pra você, né, escutar um papo aí sobre a galera da comunicação, né? O que precisa comunicar, como deve ser comunicado e comunicação, né? Então, escuta lá pra você poder saber direitinho o que eles estão falando. E acredito que por hoje só, né, Dandeco? Pois é, chegamos ao fim. Olha só, chegamos ao fenecimento de mais uma área de feedbacks, né, de uma forma estrogonoficamente sensível. Opa, então, pessoal, até a próxima. Até mais! Dedo de ti. Depois eu acredito. Nossa, eu não sei pronunciar aquele nome lá. Pega lá o livro pra mim. É Dan o quê? Dan Brewster. Brewster. No Translate. Não sei falar. Aqui, ó. Não sei. Ele é alemão. Dan Brewster. 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 Dan Brewster. Dan Brewster. Isso, Dan Brewster. Dan Brewster. Brewster. Dan Brewster. Eu falo assim, ouvintes, ouçam o Google Translate. Não, é Dan Brewster. Dan Brewster. Não é Brewster, não tem N, é Brewster. Dan Brewster. 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 Dan Brewster. Dan. Ouvintes, eu tô treinando em inglês. Dan Brewster. Fala Brewster. Brewster. Só pega o Brewster. Eu vou falar bem certinho e tu pega no final. Dan Brewster. Dan Brewster. Dan Brewster. Brewster. Dan Brewster. Dan Brewster. Já falei, agora tu pega. É só aqui, ó. Dan Brewster. Brewster. Isso aí. Dan Brewster. Sim, mas eu não vou pegar daí porque tu tá falando num volume totalmente diferente do que tu vai falar depois. Vai ficar assim no áudio, ó. Ah, não sei o que, eu quero indicar o livro, a criança, a igreja e a missão. Dan Brewster! Fala mais baixo, não lembro. Eu gostaria de indicar um livro que se chama Eu gostaria de indicar um livro que se chama A Igreja... a criança, a igreja... Isso aí. Quando quero olhar, eu sei. Eu gostaria de indicar um... Calma aí, espera aí. Eu gostaria de indicar um livro que se chama A Criança... Ai, não vai. Eu gostaria de indicar um livro que se chama A Criança, a Igreja, a Missão... Ai, de novo. É que eu me lembrei do Brain Buster. Dá pra repetir quantas vezes? Brewster. Buster. Brewster. Tá, calma aí.